Olá, está começando mais uma edição do programa Autores na Web. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a coleção Liga Mundo Arte da editora Saraiva, aprovada no PNLD 2019. Para isso, eu recebo aqui no estúdio dois dos autores, o Rafael Presto e a Valquíria Prates. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada. A gente que agradece o convite e a oportunidade de falar com as professoras e professores de arte. E temos muito o que falar. Então, para não perder muito tempo, eu já começo perguntando para vocês o seguinte. Queria que vocês falassem um pouco sobre a proposta metodológica da coleção e como que ela dialoga com as características específicas da disciplina arte nos anos iniciais. Bom, posso te dizer que o centro metodológico da nossa coleção é uma coisa que a gente batizou de livro-mapa, né? Nós, autoras e autores da coleção Liga Mundo Arte, a gente tem uma compreensão de que o protagonismo da produção do ensino, dos processos de ensino-aprendizagem em arte e educação está com a professora e o professor, né? E nesse contexto, a gente está falando de um contexto muito múltiplo, né? De professores com formações específicas, em linguagens específicas, às vezes professores generalistas. Então, a gente concebeu essa ideia do livro-mapa para poder acolher essa multiplicidade de práticas e potências que estão dentro desse campo da arte e educação e para a professora, o professor poder se apropriar do livro e construir com ele um processo de ensino-aprendizagem que seja mais consequente possível para aquele contexto único que essa professora está inserida e para a metodologia que ela já usa enquanto professora de artes. Então eu acho que a base, o coração da nossa coleção está nessa terminologia que a gente chamou de livro-mapa. Valquíria, você acha que isso também tem a ver um pouco com respeitar a realidade de cada professor, né? Mesmo seja generalista ou especialista, mas tem a ver um pouco do que a gente estava conversando nos bastidores aqui? Sim, sem dúvidas, porque acompanhando muitos professores de perto e muitas vezes fazendo as aulas juntos com esses professores, o que a gente percebe é que em cada realidade o professor tem uma intenção específica e já tem os conteúdos, os temas que ele gostaria de abordar. Então, entendendo isso, quando nós pensamos, nós quatro juntos, né, os autores, pensamos o trabalho, pensamos muito na possibilidade desse professor que tem uma formação já especialista, como o Rafael falou, poder traçar, poder selecionar conteúdos específicos e com isso passar pelas linguagens, mas a gente também pensou nesse professor que tem uma formação em pedagogia e precisa dar conta de artes. Então, esse professor, quando explora um livro-mapa, tem a chance de trabalhar com dança, música, artes integradas, artes visuais, teatro, de uma maneira em que ele não precisa ser o especialista, mas ele tem recursos suficientes para poder tanto preparar uma aula, então se preparar, abordando os conteúdos no manual do professor, né? E também preparar a aula a partir do contexto dele. Ele não precisa replicar uma atividade, a atividade é aberta o suficiente, mas estruturada o suficiente para ele poder adaptar tanto materiais, tempo, organização espacial da sala. A gente faz algumas sugestões, mas assim, o professor que já tem essa formação e esse tipo de prática, esse tipo de técnica, pode usar dali do que a gente indica ou sugere no livro, aquilo que mais fizer sentido para o seu contexto. Então, para a gente entender ainda melhor, queria que vocês falassem como funciona essa estrutura, para dar conta dessa questão do mapa, né, do livro-mapa, e como os temas são abordados dentro dela. Claro. Primeira coisa é assim, para dar conta desse livro-mapa, a gente escolheu elaborar uma estrutura mais ou menos rigorosa para você poder fazer o desenho que você quiser dentro do livro, né? Ele é dividido por 2 unidades por ano, ou seja, uma unidade por semestre, e a Valquíria falou bastante aqui que somos um time de autores porque a BNCC isso já está na lei, na LDB também, né, que a disciplina arte ela é composta de artes visuais, música, dança, teatro e agora artes integradas também, né? Então, a gente precisa dar conta dessa multiplicidade em termos de conteúdos, propostas, né? Então, cada uma dessas unidades, ela tem sempre uma organização de blocos fixa que passa de maneira paritária por todas essas linguagens que eu falei, né? Então, tem lá
primeiro um bloco de artes visuais, depois de música, dança, teatro, artes visuais de novo e artes integradas no final. Além disso, o livro ele é organizado por temas transversais, né? Cada uma dessas unidades que eu falei, agora a gente é possível da gente ver na tela, bem clara essa divisão, né? É claro que não vai dar tempo de eu falar de cada um dos campos de debate que cada ano aí envolve, né? Mas talvez o que eu pudesse deixar claro esse tema transversal, ele vem de acordo com a nossa proposta interdisciplinar, né? Que o nosso livro tem. A gente entende que você elegendo um tema para trabalhar no semestre, você entrega um dispositivo para que a professora possa se organizar a partir desse tema, construindo os diálogos que ela quiser, inclusive entre as diferentes linguagens artísticas e com outras disciplinas aí. Isso é muito interessante, porque a gente consegue visualizar até de uma forma e já imaginar projetos. Um mapa, né? Você olha aqui, exatamente. Você imagina um mapa ali, qual o caminho que você quer percorrer. Então, não, eu sou de artes visuais, mas eu também tenho ali uma chegada na dança. Então, você constrói o seu caminho a partir disso. Não, eu tenho mais interesse em debater a música com as artes integradas. Aí você vai construindo o seu percurso pedagógico formativo e também o que você vai fazer com seus estudantes a partir do nosso mapa aí. Isso porque eu sou leiga no assunto, né? Desculpa, Valquíria, você ia falar alguma coisa. Eu acho que também, como nós 4 somos professores, e como nós usamos muitos livros já nessa vida, enfim, livros didáticos, o que a gente entende também é que o livro precisa ser uma ferramenta, um aliado, e não um problema a ser vencido. Não é possível que o professor fique engessado num livro, porque tem que cumprir todos os blocos, todas as atividades, todos os trabalhos sugeridos ali. Por isso que interessa tanto para a gente um livro-mapa. A gente enxerga nisso uma potência de liberdade para o professor. O professor pode traçar, usando o livro e o manual do professor juntos, é possível escolher por onde ir, é possível traçar um caminho, enfim, para um semestre, para um ano inteiro, que faça sentido no fim do percurso. Tanto para o professor, em primeiro lugar, a gente pensa, o professor precisa estar também ele satisfeito com as escolhas pedagógicas feitas, quanto nessa lida entre os estudantes e o currículo. Então, a gente entende que o livro não é só para o aluno, o livro é para o professor e é para ser uma ferramenta. Então, olhando para isso, é possível entender ainda melhor, assim, para dar um exemplo, né? Na possibilidade de elencar quais são os assuntos, não é preciso passar por todos. E se, mais para frente, no 2º ano, no 3º ano, esse professor quiser voltar para trás, para retomar algum ponto que foi abordado de maneira mais... um conceito que foi abordado de maneira mais simples, mais específica, né? Ele pode retomar esse conceito numa aula de um livro do ano anterior e continuar dentro do projeto dele. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente fez o livro que a gente sonhava em poder usar em sala de aula. De arte. E somos em 4 autores para ter um especialista de cada linguagem, né? Então, a gente entende que é muito importante conseguir um balanço entre você ter um rigor e uma profundidade, uma verticalidade nos saberes específicos de cada linguagem, na mesma medida em que você precisa ter uma ferramenta que seja útil para aquele professor dos anos iniciais do ensino fundamental, que vem da pedagogia, que é generalista, ele tem que também ter no livro uma ferramenta útil para ele. Então, a gente tentou fazer uma obra que desse conta de cumprir essas 2 demandas aí, que parecem opostas, mas que são possíveis de serem realizadas. É incrível porque qualquer pessoa consegue visualizar isso muito bem. E isso já responde até um pouco da minha próxima pergunta, que é sobre a questão dessa estrutura da unidade, cada unidade permanecer a mesma ao longo dos anos. É possível falar um pouquinho mais de como ela funciona, né, essa estrutura, quais as principais sessões? Claro. Eu acho que a gente não falou aqui ainda, mas é muito importante que foi uma escolha decidida nossa. A gente tem uma espécie de, digamos, argamassa teórica que vem de uma perspectiva da abordagem triangular ampliada. A gente usa uma abordagem triangular ampliada, que é uma conceituação que vem da Ana May Barbosa, que é uma arte educadora, professora, pesquisadora muito importante. E mais do que isso, né? É uma conceituação pedagógica desse campo da arte e educação que as professoras e professores estão acostumados a transitar. É uma racionalidade que foi muito usada para pensar arte e educação no Brasil. É um repertório nosso,
Então é um repertório para pensar de educação pedagógico brasileiro, criado pela Ana May Barbosa, e que tem uma aderência dentro da comunidade dos docentes, independente se vem de pedagogia de uma formação específica em arte. Então a gente, sabendo que essa cultura escolar da abordagem triangular já participa em alguma medida da realidade do ensino, a gente pegou ela para a gente e partimos dela para construir essa versão, digamos, abordagem triangular ampliada, porque ela envolve todas as linguagens e não mais só artes visuais, que era um pouco a tendência da Ana May Barbosa. Por que eu estou falando isso? Porque a abordagem triangular ela é apoiada no tripé conceitual do ler, fazer, contextualizar, né? Que fazem aí um diálogo entre alguns princípios, né? De pensamento da arte e educação, que é a arte como experiência, a arte como cultura e conhecimento e a arte como cognição. Então, a partir desse tripé, ler, fazer, contextualizar, a gente solidificou a estrutura interna de cada bloco que compõe essas unidades. Então, temos lá a unidade, essa unidade tem um tema transversal, e esse tema transversal ele é desdobrado no bloco de artes visuais, de música, dança, teatro, artes visuais de novo e artes integradas. Esses blocos, eles têm sempre a mesma estrutura interna para o professor poder se apropriar dessa estrutura e fazer dela o que ele bem entender, né? Então, os capítulos sempre abrem com uma parte de abertura da unidade, que tem ali algumas perguntas para você ver o conhecimento prévio que os estudantes têm daquele debate, e tem ali do lado uma espécie de sinopse. Eu venho do teatro, né? Então, uma espécie de breve sinopse do que vamos trabalhar em cada um dos blocos, para a criança construir ali uma expectativa iluminada, né? Junto com essa sinopse, junto com essa imagem poética, construir uma expectativa potente do que ela pode fazer. Assim, o professor tem como mapear ali o que a turma parece mostrar interesse ou não, né? Já as perguntas servem para que os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental possam trazer o conhecimento deles para esse momento de abertura, que ele ainda é um momento mais genérico, né? Aí, logo depois já vem o Vamos Começar, que é uma atividade de aproximação do que vai ser, tanto em termos técnicos de exploração da linguagem artística específica, quanto o que é o trabalho do tema daquela unidade, né? Então, é um momento em que a criança ela experimenta um conjunto de coisas em arte, ainda sem solidificar os conceitos. É um momento mais de estesia, experimentação livre, para depois você ir para o que arte é essa, em que você pode fazer a leitura, né, a apreciação de uma obra de um artista ou obras de um artista ou coletivo de artistas, né, que refletem aquela atividade que você acabou de fazer, né? Então você faz ali uma atividade que te provoca num campo prático para um conjunto de coisas, e aí antes de conceituar, antes de pensar o debate do que é arte, você já vê uma manifestação artística que, para quê? Para produzir uma espécie de, vou usar uma palavra difícil, hein, mas eu me explico, para produzir uma espécie de curiosidade epistemológica, né? Ou seja, que a criança ela experimenta uma coisa, vê um artista e desperta ali uma vontade de produzir um conhecimento a partir desse campo que ela está experimentando. Tudo isso para quê? Porque aí, experimentou na atividade, viu um artista, na sequência, como é feita essa arte. Que aí você já tem um momento em que você se debruça de uma maneira mais pragmática, porque a teoria e o conceito, né, seria o campo da contextualização na abordagem da Ana May, né, para aquela linguagem, para aquele tema que a gente está explorando. E aí, por fim, como uma espécie de atividade de síntese do que o bloco trabalhou, tem a sessão Vamos Experimentar, que aí você coloca em movimento e em criação tanto a coisa que você experimentou no começo, quanto o que você refletiu, contextualizou com a sua turma do artista que você viu, as técnicas que você leu e explorou. Aí é o momento em que você tem de refletir a cultura particular do estudante a partir de uma prática efetiva aí que se desdobra na sala de aula com uma atividade de fechamento. E aí tem esse último bloquinho ali, né? A hora da reflexão, que são perguntas, não só na hora da reflexão. Toda a nossa abordagem do livro ela é feita em formato dialógico, assim. A gente evita afirmações diretas, é sempre um formato de pergunta, construção de conhecimento coletivo, e esse hora da reflexão é um conjunto de perguntas para fazer um fecho reflexivo do que foi experimentado ao longo do bloco, né? Então veja, tudo isso é um bloco. É um bloco de uma das entradas de artes visuais de uma das unidades, né? Então, o que fica claro é que numa realidade de Fundium, você tem como pegar uma sessão como essa aqui do Vamos Experimentar e ficar 4 encontros, se você quiser.
você é um professor que quer se debruçar sobre esculturas, pode ficar 4 encontros nessa. Agora, não, eu quero fazer um livro mapa em que eu passe por música e artes visuais e eu quero passar por tudo. Então você espreme ali, se planeja no seu mapa, faz em uma aula rapidinho para dar conta de tudo. Mas ele tem essa condição de fazer essa orientação, tudo isso, né? Sim. A gente consegue falar um pouco sobre o manual do professor? Porque parece que ele tem tudo ali na mão, mas tem ainda o manual, né? Ou a gente ainda tem mais algo para observar? Talvez uma sessão que faltasse falar, essa daqui, antes de a gente cair no manual do professor, que é o Conectando Saberes, né? Que aí é uma atividade que vem no final sempre da unidade, que ela é já uma atividade que busca um contato entre pelo menos uma das linguagens artísticas com as outras disciplinas que compõem a cultura escolar, né, dos anos iniciais do ensino fundamental. Claro, ela é, digamos, um exemplo do movimento interdisciplinar que o professor pode fazer por conta dele usando o livro mapa. Mas a gente deixa pelo menos uma atividade para cada um para mostrar os possíveis desdobramentos que são possíveis de serem feitos a partir do tema com as outras disciplinas. Né? Isso é fantástico. É engraçado porque fica tão nítido, é tão evidente e, ao mesmo tempo, extremamente convidativo. E aí, qual é a melhor forma do professor se organizar para tudo isso? Porque parece que é tudo muito simples, né? O livro mapa vem com uma proposta que parece ser tudo ali na palma da mão. É só ele realmente se organizar. Mas ainda tem o manual. A gente pode falar um pouquinho dele? Sim. O manual, a gente entende justamente que existe essa dificuldade de fazer escolhas, né? Quando a gente pensa num livro mapa, a gente entende que a base disso é uma autonomia do professor. Então, dentro desse poder de escolha e dessa autonomia, é preciso entender que território é esse que cada um dos livros oferece para ser navegado, percorrido, sobrevoado. Então, o Manual do Professor, ele traz um pouco essas informações que são super importantes antes de fazer essas escolhas, né? Então, em todo o percurso do manual é possível refletir sobre o que é ensinar arte hoje e o que é ensinar arte dentro de cada uma dessas linguagens. Então, o que a gente tentou traçar juntos foi, assim como a gente desenvolveu essa metodologia para abordar em cada bloco um caminho de construção em que os estudantes e o professor juntos têm que pensar sempre num processo de criação artística, na pesquisa que isso envolve por aí afora, a gente entende também que cada uma das linguagens tem um grande legado de como é que se pensou o ensinar a arte e que dentro do que a gente propõe aqui, a gente tomou um partido, que é esse partido da abordagem triangular ampliada. Ampliada por quê? Porque entendemos que é possível trabalhar a partir do repertório daqueles estudantes, fazer escolhas dentro desse repertório também dos estudantes e desse professor, conhecer a partir da obra de um artista uma maneira de trabalhar, uma maneira de estruturar uma pesquisa artística, uma maneira de entender um contexto de história da arte em cada uma das linguagens, com a sua história específica. E no manual a gente organiza isso. A gente organiza o que é que tem ali, então, de escolhas possíveis para que esse livro mapa possa ser ativado pelo professor. Porque é isso, nós construímos lugares, né? Construímos montanhas, ilhas, estradas, e agora quem escolhe se quer ir pela montanha ou pela rua pavimentada ou por dentro da floresta é o professor, né? A gente entende que no manual do professor existe uma intenção de deixar claro para o professor de que nós fizemos escolhas que são escolhas intencionais, porque nós acreditamos que os estudantes com ele podem discutir assuntos. Já não é uma questão de passar conteúdo ou de transmitir alguma coisa e ponto final. A aula de artes é o lugar onde se negocia o que vai ser feito, onde você propõe um exercício e você avalia junto com o professor esse exercício e o percurso inteiro. Então, as atividades são individuais e coletivas, por quê?
porque é a oportunidade que o professor tem de que esses estudantes juntos possam conversar sobre o que eles entenderam daquilo. E juntos chegarem num aprendizado de arte. Uma construção de um processo de ensino-aprendizagem. Num processo que é feito de verdade pelo professor e pelo estudante, mas, enfim, com a autonomia de ambas as partes, né? Selada a partir de um convite que foi feito, que é uma proposta de atividade, e um convite que foi aceito, que é a realização dessa atividade. Gente, foi incrível poder conhecer um pouco mais e conversar com vocês. Queria agradecer mais uma vez pela presença. E olha, se tivesse tempo a gente falava muito mais. Bom, você continue acompanhando o Autores na Web. A gente se encontra na próxima edição e eu espero você.